Boa noite, turma. Vamos começar mais uma vez, pontualmente, 19h30. Aqui, Eveline já entrou, mas eu não estou conseguindo convidá-la. Tem que solicitar, Eva. Por favor. Eva? Te vejo, mas não consigo te chamar. Aí, agora consigo. Então, estamos começando mais uma vez, pontualmente, às 19h30, a nossa live. Sempre com um cunho educativo, esperando a Eva entrar. Já está convidada aí. Vamos falar hoje sobre design, vinho. Bastante coisa reunida aqui no entorno da minha mesa, tem muito material. Lá do lado da Eva também tem muito material. Tá aguardando ela aceitar, já fiz o convite. Olha aí, Eva, rola a câmera aí. Acho que ela preferiu sair e entrar de novo. Enquanto isso, nós vamos nos dar ao trabalho de ir bebendo alguma coisinha, porque eu só bebi alguma coisa no sábado, junto com o produtor de Portugal. Nós estamos tendo aqui assistência de amigos, assistência de pessoas da nossa área de decoração, pessoas da área do vinho. Oi, oi, Mauro. A gente super gosta do seu trabalho como sommelier. A Eveline acho que sumiu aqui. Estou aguardando ela aceitar de novo. Ah, 3 minutos para você entrar, viu? Não, mas não estava aceitando, tava assim, não pode ser enviada, não pode ser. Mas tudo bem, Vanessa? Eu falei que eu não ia tomar vinho, mas vou tomar. Pois é, eu já estava aqui achando que eu ia passar a noite falando com as pessoas sozinha, mas eu estava sempre bebendo um vinho, né? Eu estava dizendo o seguinte, a nossa live hoje é sobre a parte de design, que é o que a gente efetivamente faz, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Vivemos disso, não é mesmo? E aí eu queria que você se apresentasse para a gente. Vivemos disso e vivemos isso, né? Sim. Mais do que viver disso, a gente vive isso. A gente vive o design todo dia. Nosso trabalho ele está ligado à arquitetura de interiores. Então, são detalhes que a gente sempre presta atenção. E o vinho é o presente de Deus e o trabalho é o design. O trabalho, Exato. né? Eu trabalho com tecidos para decoração na Donatelli. E a Vanessa tem uma confecção de cortinas e colchas há mais de 20 anos. Então, a gente se conhece há mais de 20 anos por causa do design, por causa da casa das pessoas, por isso tudo. E aí, a gente uma vez bateu um papo, né, Vanessa, sobre design, durante a semana do design. E aí, o design do vinho. E aí, a gente falou assim, vamos trazer essa história do design do vinho, porque a arquitetura é uma coisa que toca a gente viajando. Eu falo assim, quem trabalha com arquitetura, design, todos meus amigos arquitetos que eu amo, quando a gente está de férias, a gente não tira férias da arquitetura e do design, né? A gente está de férias e a gente está olhando um detalhe de arquitetura, olhando uma peça, olhando uma praça, olhando as coisas com uma forma diferente e a mensagem que o design quer passar, né? A importância do design, a importância do design nos produtos, a importância do design na casa da gente. Então, para a gente é muito legal a gente estar relacionando o design com vinho.
Para além de ser só uma questão de design, né? A gente gosta de reforçar que o design, as pessoas acham que é só estar ligado à parte da estética e nunca foi, né? A gente sempre valoriza que o design ele tem para cima de qualquer coisa uma questão da função. Ele agrega beleza, obviamente, mas ele está muito mais focado na função daquele produto, ou daquele prédio, daquela casa, ou do que a gente faz. Quando a gente. Eu vou fazer cortina, a escolha dos tecidos que eu vou buscar é de acordo com a função, não só com a beleza. Se a pessoa quer um quarto mais escuro, um quarto mais claro, e por aí vai, né? Então, vai muito além do que as pessoas imaginam que seja, né? Mas, assim, aí, essa história do vinho, quando a gente consegue amarrar a temática, né? E se a gente parar para observar, aí a gente vai ver, por exemplo, como são as garrafas e por que elas são. E como tem design no vinho, né? É uma coisa louca, assim, do começo ao fim. A gente falando de casa, de arquitetura, os projetos de adega hoje, as pessoas buscam esse canto. Antigamente era o bar, né? Nos anos 80, 90. Toda casa tinha um cantinho com bar e tal. O bar era o uísque. As tacinhas penduradas para baixo. As tacinhas penduradas. E aí hoje a gente vê que todo mundo tem um cantinho para adega, seja uma adega pequenininha, climatizada de 12 garrafas, seja adega de 2.000 garrafas. Um movimento muito legal de adega compartilhadas nesses empreendimentos novos, né, Vanessa? Cada apartamento tem direito a X garrafas na adega. Isso é muito legal. Isso é muito legal para o vinho e os projetos de arquitetura de adega são de chorar. A gente fica babando. Isso mesmo. E o mais legal disso é que quando você tem um olhar diferente, depois que a gente teve aulas sobre o tema, é que a gente passou a observar melhor que realmente cada coisa tem a sua especialidade em relação a design, né? Por exemplo, eu queria que você mostrasse aí a respeito de garrafas, as garrafas que você tem. Porque, olha só que interessante. A gente vai começar pelas mais importantes ou pela preferida? Então, pode falar das suas preferidas, que eu imagino que sejam elas que você colocou aí do lado. Não, todas estão do lado, mas assim, a preferida eu acho a garrafa mais bonita de vinho. Não tão pouco são meus vinhos preferidos também, né? É a garrafa alsaciana. Essa garrafa, assim, super... Né? Tá alongada. Super alongada, maravilhosa, com vinho, de chorar de maravilhoso. São as garrafas que eu acho mais maravilhosas. Inclusive, a gente não vê muita garrafa Magnum dessa garrafa alsaciana, e é uma coisa que a gente viu muito na Alsácia, né, Vanessa? E eu fiquei louca que eu não podia trazer. Porque é uma peça de design. Eu ficava com a Vanessa assim, imagina uma garrafa dessa no chão, cheio de coisa. Porque a garrafa, tipo, tinha 1,10 m de altura. Toda assim... Nossa, maravilhosa, maravilhosa. Então, essa garrafa... A gente podia transformar em Dini, um gênio, né? E morar lá dentro da garrafa. Perfeito. Então essa alsaciana, a garrafa alsaciana, e tem a diferença, né? E a diferença da garrafa renana, né? Que a gente bate o olho, é muito parecido, mas a gente consegue ver a diferença nas formas. Né? Aqui aqui ela dá uma quebradinha na garrafa e essa aqui ela é toda longa, ela é quase retilínea assim. Então existe uma diferença entre elas. Diferença muito sutil, mas existe essa diferença. Né? Perfeito. Aí, agora, e que outra garrafa que você tem aí? As garrafas mais importantes que eu acho que quando a gente fala de garrafa, é a garrafa Bordeaux-Borgonha, né? Exato. Começaria por aí, né? Mas já que você começou pelo vinho... começaria por aí, mas eu resolvi perguntar se era preferida, então a gente começou pelo preferido. Bordeaux-Borgonha, né? Que eu acho... são ícones do vinho. Ele diz muito sobre o vinho, acredito. Às vezes, quando a gente olha um vinho, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas esse vinho tá na garrafa de Borgonha, né? Tem vinho que fala assim, mas ele tá na garrafa de Borgonha? Que engraçado. Porque automaticamente ele quer transmitir outro dia uma a gente mensagem até tomou um Pinot Noir, a gente tomou um Pinot Noir numa garrafa bordalesa. Você lembra disso? Aí você falou assim, nossa, mas um Pinot Noir na garrafa bordalesa? Justamente, porque ele vai traduzir o sentido daquilo que está dentro da garrafa. Então, se você
tem um Pinot Noir clássico, ou que pretende fazer um estilo de Pinot Noir da origem, que é Borgonha, ele vai sempre buscar pela elegância e vai automaticamente fazer uma referência a essa garrafa. Se ele já é um Pinot Noir, no estilo isso acho que me lembro que acho que era um Pinot Noir chileno. Se ele tem uma referência de um Pinot Noir com um lugar mais quente, e cujo Pinot Noir vai ter mais estrutura, mais corpo, aí ele colocou esse Pinot Noir numa garrafa bordalesa, né? Até porque também tem uma pequena diferença até de custo, viu? A garrafa de Borgonha é um pouquinho mais cara em termos de peso, assim, se pesar, foi idêntico, a garrafa de Borgonha, ela é um pouquinho mais cara que a bordaleza. E aí aqui a gente tem o exemplo, né, da garrafa de bordaleza, um vinho de Bordeaux mesmo, até um vinho da Casa Rio Verde, uma delícia. E a garrafa de Borgonha, essa garrafa não é de um vinho da Borgonha, mas é um Pinot Noir chileno. Isso, sobe um pouquinho, isso. Muito gostoso. Põe as duas uma ao lado da outra para as pessoas perceberem. Então, uma é Bordeaux, outra sobe a Borgonha um pouquinho. Bordeaux. A Borgonha. Bordeaux. Sobe a Borgonha, isso. A Borgonha é essa garrafa bojudinha, né? Que tem esse formato por uma razão. Veja bem, o vinho, ele já é um vinho mais esquálido, mais leve, mais em termos de caimento. É como se a gente falasse de um caimento de tecido. Ele é mais fluido. Não estou dizendo... É igual caimento de tecido. O vinho que vai para a garrafa bordaleza, ou seja, na verdade, assim, quando você pega uma garrafa de Borgonha, o vinho desliza mais languidamente por ela. Quando você pega uma garrafa de Bordeaux, a bordaleza, se você puder mostrar a sua aí, aqui, ó. Você tem aqui um ombro que já, na teoria, pretende fazer um pequeno decanter. Então, aqui já segura um pouco das borras de envelhecimento. Essa é a ideia. Não é por nada que esse ombro da garrafa aqui existe. Esse ombro tem uma razão, né? E aí aqui é legal a gente falar dessa garrafa aqui, que ela tem um ombro mais largo, né, Vanessa? Isso, mais acentuado. Porque são vinhos que pretendem fazer mais... Ele faz essa curva mais acentuada, né? Ele é fechado, mais fechado embaixo, depois ele abre, depois ele torna a fechar novamente no ombro. Cada parte da garrafa tem um nome, mas a gente não vai ficar entrando muito nessa especialidade aí do... Não faz nem sentido. É só para identificar. Mas vejam bem, quando você for comprar um Cabernet, é quase que natural que ele já venha nessa garrafa de Bordeaux, porque o corte bordalês é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, ou seja, você vai encontrar essas castas, se elas vierem num vinho varietal, dentro de uma garrafa bordaleza. Se você vai comprar, por exemplo, um Pinot Noir e um Chardonnay, é quase que natural que esses vinhos venham nas garrafas no estilo garrafa de Borgonha, que são essas garrafas aqui. E também no Rhône para as uvas Syrah. Então, Syrah, Chardonnay, Pinot Noir, em sua grande maioria, vem para essa garrafa. Sempre o interessante é que as garrafas são ou verde ou marrom, por uma razão quase que óbvia, porque ele precisa esconder o máximo possível de luz para proteger o líquido, né? Isso é porque quanto mais escura a garrafa, maior proteção de luz você está dando. E quanto Vanessa, mais qual garrafa você prefere dessas? Qual que você mais gosta? Esteticamente, entre igual eu gosto da Alsácia. Entre a Bordeaux e a Borgonha? Não, das garrafas, das garrafas, qual garrafa que... Das garrafas mais tradicionais, claro. Eu tenho dúvidas, porque eu tenho caixas de garrafas usadas. Coisa que eu não tenho, né? E hoje eu fiquei procurando, sabe o quê? Uma garrafa de Luiz Argenta. Para poder mostrar, porque é uma garrafa maravilhosa, que ela tem um design lindo de perfumaria, né? Eles super investiram no design. Mesmo Taipas o Taipa Rosé, né? O Taipa da Pericó. Eles investem nesse design da garrafa e são garrafas maravilhosas, que parecem realmente frascos de perfume francês. É isso. A ideia é essa, né? É transmitir essa delicadeza. E dessas, qual que você gosta mais?
eu gosto de toda garrafa que é diferente. Eu tenho um xodó por umas que eu tenho aqui, que estão imundas, que eu não me dei o trabalho de limpar, porque obviamente a gente não tá limpando é nada, né? Muito, muito limpo. Então, por exemplo, essa é uma garrafa de Porto. Eu tenho xodó com garrafa de Porto, assim. Ela tem aqui um jato de impressão de jato. Lembra, eu dei uma até para sua mãe de Porto Branco Deu. 10 anos? É, Eu deu. sou apaixonada por esse Ele não, modelo de não só a garrafa. garrafa é linda, como o vinho é maravilhoso. É, Né? é do Maynard, essa daqui. É. Eu sou Eu apaixonada por peguei uma ela. garrafa de fortificado de Banyuls. Isso, nossa, aí é o luxo, né? É o luxo. Porque Eu sou ele eu sou representa louca para muito abrir esse bem. vinho. Louca. É. Porque, por exemplo, o Porto já tem também essas garrafas mais suntuosas. Jerez também tem umas garrafas assim, diferentonas, olha. Aqui é vinho de Jerez. Tem umas garrafas que não são a cara de garrafas bordalesas, né? São umas coisas mais suntuosas, mais pesadas. Tem produtores que são caprichosos. Eles podem, por exemplo, gravar nas garrafas o nome de Isso é muito sua chique. aqui, na verdade, Acho isso o sim. O Braida cúmulo do é chique. Braida é um vinhedo do Giacomo Bologna, né, italiano, e aqui está gravado com a intenção de dar a mostrar a exclusividade da vidraria, né? Lembra quando a gente foi também lá no Miss Arville, que ele mostrou Claro. em Chateauneuf do Pape as garrafas dele todas exclusivas? Porque Todas Chateauneuf do exclusivas. Pape também tem um DNA aqui, olha. É. É onde tem Uma esse impressão impresso em digital. alto relevo na garrafa e tem um estilo totalmente clássico, depois a gente fala dos rótulos, mas aqui tem as chaves de São Pedro, que são a temática fundamental das garrafas de Chateauneuf. É. Então, assim, cada garrafa transmite uma ideia. E a gente gostaria de fazer uma menção aqui de saudades para poder falar da Chianti Fiasco, Da que palhinha. foram os primeiros vinhos de Chianti que chegaram no Brasil. Eles são quase comemorativos. A ideia desse fiasco era a facilidade de carregar as garrafas, porque elas penduravam assim, né, nas cantinas. Então, era uma maneira de carregar quase um tiracolo, né? Assim. Então, a ideia era essa. Esses vinhos mudaram a embalagem porque elas ficaram muito denegridas com o tempo, sabe? Não ficou mal visto, porque eram vinhos os que vinham para cá, principalmente, eram vinhos de baixa qualidade. E Igual de aí, Traumiche, né? Traumatizou todo mundo. exato. Agora, uma coisa legal que eu queria mudar de assunto, mas não mudando de assunto da garrafa ainda, são as tampas, né? Eu tô aqui, Ah, queria mostrar, olha. Eu acabei de abrir um vinho, porque o Pedrinho tá ali pedindo para acompanhar um pastel de angu. Então, eu abri o verso. Eu queria esse falar vinho é desse muito projeto. Esse gostoso. projeto é da Rex Vivendi, uma trilogia, que é um branco, rosé e um tinto. E esse rótulo foi totalmente desenhado com a geometria para expressar o que quer dizer o verso e prosa. E queria explicar uma coisa que é interessante para as pessoas não ficarem muito apegadas na questão de vinhos robustos ou vinhos muito clássicos. Esse é um vinho que está numa garrafa bordalesa, é um chardonnay, que naturalmente o chardonnay vai para a garrafa Deveria, de né? Borgonha. Ai, Ludovinha. Pegou o Ludovinha. Naturalmente seria Borgonha, né? Porque Borgonha não é Pinot Noir e Chardonnay. Mas às vezes você quer passar uma mensagem de despretensão. Então, esse vinho aqui está numa garrafa transparente, que quer dizer que não é um vinho para guardar, é um vinho para beber rápido, fresco, fácil. E outra mensagem que ele nos dá, dessa facilidade dele, é o fato dele ser screw. Ou seja, é um vinho. Eu amo, né? Eu sou a É, pessoa que ama, você sabe. Eu acho que, é. gente, é vida. Você querer tomar um vinho, fazer, abrir o vinho, isso é vida. Acho É. que tem que Por, ser. porque não é só o vinho do dia a dia que tem screw. São vinhos dos quais você quer manter o que está dentro da garrafa com o vigor da juventude. A gente vai falar daqui a pouquinho de rolha um pouco e a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Não, já fala de Mas rolha. todas as garrafas aceitam. Olha, aqui a gente tem um screw em garrafa de Borgonha. Ou seja, não vincular o fato de estar numa garrafa Bordeaux ou numa garrafa
Borgonha ou numa Screw. garrafa Alsaciana e Renana, com a questão do... Mas as pessoas, o brasileiro ainda tem muito preconceito com o screw cap. Isso é verdadeiro, assim, né? Tanto Mas é não que... é só o brasileiro, Eva. Não é mas só o olha só, brasileiro. eu fui no Chile, na Loma Larga, né? Fazer uma visita na Loma Larga, que é um produtor muito legal do Chile. Quem quiser, fica no Vale de Casablanca, é super perto de Santiago. Ele fala assim, esse aqui é nosso corte. Eles têm um GSM super gostoso. Então, esse aqui é nosso corte, é um dos vinhos que a gente mais vende e tal. Aquela leva ali é a leva que vai para o Brasil. A leva que vem para o Brasil é a leva de rolha. O mundo inteiro recebe o screw cap desse vinho. Aí eu falei assim, nossa, mas por quê? Ele falou assim, porque no Brasil ele não vende. A gente ficou com ele encalhado e as pessoas elogiando o vinho e ficou com ele encalhado. Desde quando a gente começou a colocar rolha, o vinho chega, acaba, chega, acaba, chega. Tem acaba. várias pessoas comentando aqui que a impressão que dá que é vinho ruim, ou que as pessoas acham que é vinho ruim. A gente queria Tanto que não todo é mundo que que tem quiser participar pode participar, viu? A Wine Travel disse que tem garrafa que dá mais vontade de tomar do que o vinho. isso tem. Não, tem garrafa que dá mais vontade de tomar o vinho. Um rótulo bonito que vende por si só. Isso é verdade, a gente sabe disso. A Miriam falou que lembrou da confraria do Automóvel Clube quando a gente falou das garrafas ali. Não, mas é o Automóvel Clube escrito. Exatamente. O João está te assistindo, viu? Deve ser por você, seu fã. Um beijo, João João. Elias, Nelton, a Cris, tá muita gente aqui. Mas viu, olha só, a gente falando de rótulo, já que o Nelton está participando, eu até comentei com ele esses dias, um rótulo que eu achei maravilhoso. Eu ganhei esse vinho de um amigo. Eu achei esse rótulo lindo, lindíssimo. Tá dando para ver, Vanessa? Tá, né? Tá. É da Guaspari. É um vinho nacional, maravilhoso, do estado de São Paulo. Produzido no estado de São Paulo. Eu falei com o Nelton que eu tô guardando para abrir com ele, com você e com ele. E eu achei esse rótulo lindo, 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 lindo. Então, eu vou falando de vinho que a gente, pelo rótulo, dá vontade de tomar. Esse vinho dá vontade de tomar. Assim, eu olhei para ele e falei, nossa, vontade de tomar esse vinho. E eu achei interessante, a gente já tocou no assunto da cor da garrafa, já que a gente está falando de design, cor, e que tem garrafas transparentes, tem garrafas mais escuras. Essa garrafa ela é quase preta. Eu coloco ela contra a luz, eu mal vejo líquido na garrafa. Ela não é opaca, mas ela é quase preta. A gente mal vê o líquido. Achei maravilhoso. Acho que assim, é emocionante a gente ver o Brasil produzindo esse tipo de vinho, nesse nível de produção, preocupado com o design, preocupado com a garrafa. Acho incrível isso. Acho incrível. E sabe o que eu acho legal? Essas mensagens elas estão chegando para todo mundo. A Bianca, junto com o Bernardo, para fazer o catálogo da Zahil. Eu fui por acaso agora pegar ali e vi. Não sei se vai dar para ver aí. Olha, tá vendo aqui? Todos os modelos de garrafa. O catálogo da Zahil foi pensado para transmitir exatamente a importância que a garrafa tem. Eu acho isso fenomenal. São conceitos, são coisas que às vezes a gente passa e nem percebe, né? Olha. E os rótulos, assim, tem o rótulo mais careta, né? Eu adoro rótulo careta, eu acho maravilhoso. E outro dia, muito legal, eu recebi a ligação de um amigo, ele falou assim, Eveline, eu tô aqui no Verde Mar e eu quero dar um presente para um amigo meu, me fala um rótulo de vinho aqui que é legal demais, que tem um design bonito. Falei, não, nós vamos fazer o contrário. Você vai tirar foto dos 5 que você mais gostar, que estiver dentro do preço que você quer pagar, e eu falo qual deles é melhor. E foi muito legal. Ele tirou foto, assim, vinho de bicicleta, um palhaço de cabeça para baixo, umas coisas assim. Como as pessoas compram pelo vinho, né? Pelo rótulo. E ele falou assim, eu quero dar de presente para um amigo, que é um cara super bacana, de mente aberta. Quero dar um vinho com rótulo bacana. Olha, tanto a Ana Paula da Cantu, quanto o Nelton, quanto a Cida que estão assistindo, a Cida da Zahil, Ana Paula da Cantu, Nelton da Decanter, a turma tá em peso aqui com a gente, olha como a gente é respeitada. Eu não todos vejo eles quem estão tá, dizendo da importância, todos eles estão dizendo da importância que o rótulo vende muito. A Letícia está perguntando qual que é a diferença do screw com a rolha. Todos os sistemas de fechamento são para vedação.
seja screw cap, seja rolhas de cortiça natural, seja rolha de cortiça sintética, ou até mesmo rolha de vidro, que na verdade nem sei se chama rolha. Tem um nome específico, né? Então a gente tem aqui o screw, tem o vidro, tem a rolha de cortiça natural, tem a rolha de cortiça sintética. A questão é, o preconceito é falta de informação. Quando se pergunta sobre o que é melhor e o que é pior. Não existe melhor e pior neste caso, como não existe melhor e pior em garrafa. Existe aquilo que é adequado para o produto que está sendo vendido. Qual é o preço relativo que está sendo pago pelo produto? Para que eu vou gastar uma fortuna, né, por uma rolha de cortiça longa, compacta, 100% natural, num vinho que não vai pretender ter envelhecimento, que não precisa de microoxigenação e que não faz sentido eu agregar preço, na verdade, a mais, né? Um custo a mais nessa garrafa. Só faz sentido se a ideia é para tomar rapidamente que o sistema de vedação seja esse. Ele não quer que o vinho respire, não quer que o vinho tenha microoxigenação, quer manter as características mais originais do vinho. E a Screw Cap também faz isso. Muitos vinhos da Austrália, grandes vinhos da Austrália, que pretendem envelhecimento na garrafa, que não dependem da microoxigenação, que evoluem no sistema anaeróbico, ou seja, sem nenhum contato com oxigênio, nem microoxigênio, evolui bem apenas pelos componentes que eles têm. Eu já bebi um vinho... Muito riso em Renano também, né? Muito riso em Renano. A gente bebeu vários vinhos australianos com 15 anos com screw. Então, assim, é mito. E é interessante porque a gente lembra muito das Luluvinhas, né? Uma das meninas chegou em casa fazendo a pergunta para o marido a respeito da rolha e screw e sintético, não sintético. Aí ela desbancou o argumento dele e aí isso ficou famoso, né? Foi a Fernanda Munhoz. Ô, Vanessa, então... sabe uma coisa que você está falando agora, assim? Só para fazer um parênteses aqui, como as pessoas, essas lives que têm acontecido no Instagram da Luvinhos, têm sido muito legais, muita história, muita coisa boa, muito conteúdo, e as pessoas estão, o retorno que eu estou tendo, até nem conversei com você isso, mas o retorno que eu estou tendo, assim, gente, mas é muito conteúdo. As pessoas, muito conteúdo. As pessoas acreditam que às vezes a gente brinca. Acho que às vezes pelo fato de ser uma confraria feminina e que, é um monte de mulher que está encontrando. Não, a gente ensina. E que tem muita risada mesmo, tem muita conversa mesmo. Claro. As mocinhas a gente que trabalham não com gênero, a gente não levanta bandeira de feminismo. Não é nada disso, gente. É só para encontrar menininhas para dar risada e falar vários assuntos e tomar vinho. Aqui tem duas mocinhas que trabalham com vinho, que é a Poliana, da Premium. E temos também a Ana Paula da Cantu. O Nelton não pode participar, Gustavo não pode participar, que também é do mundo do vinho, tá aí nos assistindo. Mas eles sabem, essas pessoas nos conhecem muito e sabem que a gente tem uma preocupação com a parte didática. A gente não está fazendo isso, como é que fala? Por brincadeira. A gente busca muito conteúdo, viaja muito, aprende muito. Esse retorno tem vindo através das lives. Sabe? Assim, interessante, né? Mas porque a live é pública, todo mundo está assistindo. Então os meninos ficam babando. Nós não sabemos como a gente vai fazer depois, porque os meninos estão pedindo, e aí vamos ter que montar um bolinho por aí. Eventualmente a gente faz. Agora a gente vai entender como que vai acontecer a confraria. Não é o momento de pensar nisso ainda, mas com certeza a gente faz. E eventualmente tem eventos para meninos e meninas. Você estava me perguntando a respeito de garrafa. A gente estava falando de garrafas de vidro, né? Existem bag-in-box, existem hoje muitos vinhos em lata que são super úteis, são super adequados para consumo. A Vivan é um exemplo disso, está à venda no Super Nosso. Mas eu tenho uma paixão por uma embalagem de vinho que eu as procuro no mundo, assim como os produtores de vinho procuram as antigas chinarras. Eu sou apaixonada por essa aqui, que é do Paulo Laureano, que é um vinho do Alentejo para mostrar as antigas vinhas, né? É a cara do Alentejo, né? Do Alentejo, exato. Amanhã a nossa live vai ser com o Gustavo, campeão brasileiro para vinhos do Alentejo.
Melhor E vamos sommelier. falar muito sobre os vinhos do Alentejo. Professor Márcio, mais uma vez aí. Obrigada pela sua super Ai, presença. professor, que saudade. Um beijo. Então, você tinha me perguntado a respeito de garrafa, qual que eu prefiro? Eu também gosto muito dos produtores audaciosos que se propõem, para além de ter um grande produto dentro da embalagem, faz um design bacana de embalagem, que é Ô, a nossa Vanessa, proposta é e falar falando disso. de rótulo, importante a gente frisar o Chapoutier, né? Nossa, a gente fez um Zoom com as meninas que chegaram da viagem, né? Ah, E aí você vai contar isso ao vivo? eu vou contar, porque eu queria beber muito. Foi o dia que Tá, eu então mais conta, bebi na conta, minha conta. vida. Eu Tá. falava assim: vocês estão vendo esse rótulo? Ele foi feito para pessoas com deficiência. Ele está em braille. Ele é vendido na Mistral. E eu É. ficava falando porque ele estava todo em braille. Passava um pouquinho quando eu voltava. Gente, Esse esse é o rótulo rótulo do Chapoutier. aqui, mas eu acho incrível, gente, incrível ele desenvolver um rótulo no método Braille. Acho maravilhoso, sensacional. Acho que essa ruptura que a gente está vivendo no mundo hoje, ela vai abrir muitas portas para essas pessoas, para as pessoas deficientes. As pessoas vão parar para pensar no outro de uma outra forma, seja tomando vinho, seja trabalhando. Eu acho incrível, assim. Nossa, eu acho que o É, Chapuisat, fora de ser um belo produtor, ele ter esse diferencial aí do ah, Braille tem é uma outra muito garrafa que eu legal. adoro. Tem uma outra garrafa que eu adoro. Qual? Esse estilo de Ah, garrafa. Ó, isso aqui é o tanto que o vinho já evaporou. Não sei o que tem aqui dentro, porque é uma antiguíssima garrafa. É porque eu não tinha do Mateus. Viu, Miriam? Não tinha uma garrafa do Mateus para mostrar, do Mateus Rosé. Sabe por que existe essa garrafa, Eva? Esse formato? Nós já falamos algumas vezes. Ele foi lançamento, na verdade, não é essa aqui, a do Mateus, a do né? Matheus Rosé, Foi aquele é português antigo. Isso, ela é lançamento daquele grupo português, cujo propósito era homenagear não sei se eram os mortos ou os vivos da Segunda Guerra, tá? Eu teria que pesquisar melhor. Mas, de qualquer maneira, Homenagear. ela imita um cantil, né? Um cantil de água. Que, na verdade, eles não carregavam água, eles carregavam vinho. Porque o vinho era a única bebida que era sana, que eles poderiam confiar em beber, E a gente tem né? O alguns Nelton está exemplos falando aqui hoje, também né, o na saco de Alemanha. bode, a bota, né? O saco de bode, muito comum em Rioja, enquanto embalagem, né? Combatentes de guerra. Obrigada, Mirinha. Era uma homenagem aos combatentes de guerra. Não importa se eles estavam mortos ou vivos. Aliás, hoje já estão todos mortos. É, com certeza. Com Não, não vamos falar isso, certeza. Marisa. Por favor, não vamos falar isso. Não, pois é, mas Ah, de todo modo. outra coisa de design maravilhosa que a gente pode falar do mundo do vinho são a arquitetura das vinícolas, né? Porque a gente visita a vinícola. Até vou falar assim, em comum da nossa experiência pessoal. Peraí, A gente... só antes de terminar, Eva, antes de você falar da arquitetura, porque eu queria falar uma coisa muito legal e uma tática de venda. Só que não era só para homenagear, não, tá? Era uma garrafa num formato aonde, quando você fazia na prateleira, ela era a que ficava na frente de todas as outras. Então, qual que vendia primeiro? Uma grande jogada de marketing em 1945, 50, 60. Ou seja, isso é Primórdios a de Philip Kotler. exatamente. Então, é só para dar às pessoas o conhecimento de que ele criou um produto de design, criou um produto com, né, sob a desculpa de homenagear, mas também com uma saída e um giro muito rápido. Hoje ele é o vinho mais vendido, inclusive, no Brasil. Ainda continua sendo. Matheus O Rosé? Luiz, lá de Viçosa, continua sendo. O vinho verde Mateus é um dos mais vendidos do Brasil. O Luiz, na live que eu fiz no Ainda sábado, bem ele que falou: gosto, cada um tem o seu, né? eu nunca bebi vinho rosé verde, porque eu estava falando desse vinho, né? Que é um vinho rosé verde. Aí ele falou assim: eu nunca bebi um vinho rosé verde. Eu falei assim: ah, já, tipo. Mas na hora eu não falei com ele. Aí depois em box eu falei: você já bebeu Mateus Rosé? Ele, nossa, tipo assim, eu já me lembro de ter contato, mas não me lembro se já bebi. Mas de qualquer maneira, é isso, gente. Porque vinho rosé, branco, rosé e tinto, né? Agora vamos falar dos arquitetos. Os arquitetos das Não, dos vinícolas. arquitetos não, arquitetura.
né? Os Da arquitetos arquitetura. Que a gente é, visita vinícolas pelo mundo afora, assim, e alguns exemplos ícones de arquitetura que são de cair o queixo, as vinícolas de Rioja, né? Quem quiser entrar no Google e colocar vinícolas de Rioja, é de chorar, é um negócio real. É uma arquitetura muito moderna. E aí a gente pega outras arquiteturas milenares, né? Assim, quase. A gente visitou vinícolas do ano de 1600 e ele tem bonitinho, você vê que existe uma preocupação com a arquitetura, existe uma preocupação até de desnível, né, Vanessa? Para poder, é, para o caminho do vinho se fazer da melhor maneira possível. por gravidade que chama, E porque aí, a vinícola tem que ser pensada, o processo produtivo tem que ser pensado de modo que a chegada das uvas está na parte mais alta, a parte de prensa vai descendo os vinhos, depois, num segundo andar de baixo, é onde eles ficam ali num procedimento de fermentação. O que isso favorece? É que você não utiliza tantas bombas. Quanto mais bomba, mangueira, né? Aquelas você coloca no vinho, mais agitado você está deixando o vinho e com mais oxigenação, ou seja, tudo que o vinho não precisa e não quer. Então, as arquiteturas pensam nesse sentido, né? De ele gravidade, caindo, vai para né? outro andar, até chegar nas barricas de envelhecimento lá embaixo, que são as partes das caves mais baixas. Mas, para além disso, além da questão, Eva, da arquitetura, pensar na função da gravidade, ela também pensa no impacto da arquitetura natural. Então, por exemplo, a Bodega Izios, ela está totalmente parecendo montanhas, né, em Rioja. E tem algumas que, ao contrário, querem explodir e ser o destaque em meio à arquitetura natural, como, por exemplo, é o caso da Marquês de Riscal, com aquelas chapas metálicas coloridas no teto. Não, surreal. Então, é isso. Então, cada uma procura... Mesmo se a gente chegar assim agora, né? Nem um mês atrás a gente estava, ficou quase presa lá na Argentina. A Zuccardi que a gente foi, gente, eu tirava fotos de detalhes da arquitetura, de detalhes das vigas metálicas, porque assim, é um pensamento do conjunto. Ali só tinha coisa natural, a única coisa que não é assim, concreto, pedra e madeira. Os três porque elementos ali é o seguinte, e metal, né? essa Porque era tudo bodega... estrutura metálica. E assim, de um bom gosto, de uma coisa maravilhosa, um negócio maravilhoso. Maravilhoso. É, porque Assim, essa bodega tem duas propostas, Eva, em relação à arquitetura. Quando ela fala, ela chama Pedra Infinita, porque o vinhedo se chama Pedra Infinita. Ele está a 1.400 metros de altitude. E quando eles começaram a tirar as pedras, era tanta pedra, era pedra infinita. Ou seja, haja caminhão para tirar a pedra. E então, quando você te impressionou muito, porque essa vinícola ela é toda feita de concreto e pedra. Porque os vinhos que estão lá têm grande parte dele feito em ovos de concreto também. Então, é a junção do processo de vinificação, ou até que seja, lá naquela bodega são todos de concreto. não é todos, a maior parte. Você se lembra que tinha uma parte que a gente entrou que tinha madeira também. Mas as madeiras eram grandes. Eram fudres e madeiras grandes. O que acontece é o seguinte, quando a gente fala de vinho, a gente pensa em dois momentos. O vinho enquanto ele está na parte do vinhedo e o vinho enquanto ele está na parte da adega. Se a gente fosse delirar aqui no tema, a gente poderia falar até de arquitetura de vinhedo, né? Não, Plantas gente, em arquitetura de vaso, vinhedo é arquitetura carreiro. natural. Ela é quase natural, Poderia né? falar do Você só tem que Douro. definir aonde que vai ser a rua dos vinhedos, como que eles vão ser plantados. Mas quando a gente olha aquele às vezes está na montanha, às vezes ele é plano, mas quando a gente olha aquilo e ele fazendo riscas, e aquilo é de uma maravilha. Nossa, é maravilhoso demais. Assim. De Então, além várias de ficar formas. muito bonito, tem função, né? Algumas são socalcos, algumas são terrazas. Ou seja, então, se você for para pensar na parte de vinhedo, ainda tem essa coisa da arquitetura também, do planejamento arquitetônico. E a arquitetura de Deus, né? Porque as folhas, cada uma mais linda que a outra, cada uva com a sua folha específica.
Muito legal, muito maravilhoso. Não, é impressionante. E quando a gente pensa deixar, também... eu não paro de falar com a Vanessa, não. A gente fica conversando. Então, tem a arquitetura natural, né? A arquitetura da adega, ou seja, esse momento do vinhedo, desculpa, esse momento do vinhedo, que é quando a gente fala da pedra infinita, e o momento da adega. Na adega, a gente tem aí uma confluência em relação ao uso dos ovos de concreto. Por isso, ele chama um dos vinhos de concreto. Ou seja, a união entre pedra infinita e o concreto. Por isso que a gente... de chorar. Maravilhoso. E sem contar que nos impressionou muito que, embora fosse tanto concreto, era um espaço muito planejado em termos de acústica. Era altíssimo para manter frio, porém super a gente aconchegante. Eu berro, né? Eu não falo alto, eu berro. Minha voz sobrepõe. E estava tudo parecendo como é que fala? Aquelas capelas de monge. Todo mundo, eu falando alto e a minha voz baixa. Uma beleza, era tudo que eu precisava implementar na minha casa. Projeto acústico. Projeto Zucard. Tá fácil, tá super fácil. Porque as paredes são muito largas, eles são muito altos. Existe um planejamento interno dessas paredes para manter o resfriamento, que são os espaços de ar. Ou seja, é muita loucura, né? Muita loucura. Uma das bodegas que a gente foi, que a Clos de Chacras, eu tava indo ao banheiro, aí eu passei assim, falei, gente, voltei e fiz assim, tinha uma parede toda de adobe. E eles falaram, é a maneira de manter a temperatura interna da adega, é a maneira mais arcaica que existe de construção. Vamos voltar lá nos bolinhas da vida, né? E aquela arquitetura tem uma coisa legal, porque ela tem videira no teto, né? Exato, para refrescar. Ela tem videira no teto. Função arquitetônica, a função estética e arquitetônica, de funcionar, né? Ô, Eva, a gente não falou, nosso tempo acabou. Sinto muito para quem... eu queria ter falado de cápsulas, das cores das cápsulas, mas eu vou falar isso quando eu vou falar de um vinho específico. A gente pode fazer uma live para falar de cor do vinho. Oba! Na quinta-feira nós vamos ter... Amanhã nós vamos ter com o Gustavo para falar dos vinhos do Alentejo. Maravilhoso. Na quinta nós vamos ter... vamos falar com o diretor comercial e diretor de exportações da Vinha Vetisqueiro, diretamente com a Vinha Vetisqueiro Brasil, que a revenda é feita pela Cantu. Na sexta-feira vamos ter a Luísa, da Casa do Vinho, falando sobre um produtor específico. Eu não sei falar italiano, então ela tem que representar em português, que seria a Polônio, que eu sou apaixonada. Convido... Eu tenho um grupinho de WhatsApp que chama Polônio, que é um grupo de cozinhar. Eu, Flavinha, Tati, eu faço questão, Inês, faço questão que elas venham assistir. No sábado temos o Cristóvão do Caravela. Na segunda, vamos falar com Quinta do Valado, diretamente com o Valado, Adega CB. Isso, muito bem, vai ter muita coisa. Quinta do Valado, direto com a Quinta do Valado, tá? Na terça-feira, vamos falar de vinhos de Jerez. É o que temos. E na quinta, só temos uma folguinha na quarta, porque eu tinha reservado para uma pessoa e ela está pensando como que vai ser o formato, se tá ok. Na quinta, professor Márcio. Professor Márcio, na outra da história do vinho. Vinho e guerra. Fazer essa live de 3, Vanessa. Como é que nós vamos fazer? Podemos. Podemos. Eu te explico. Nós vamos fazer de uma maneira. Você vem para minha casa, de fato. Muito bom. Vamos fazer. Vamos fazer também com máscaras. Não podemos beber neste dia. Não podemos. Mas olha, o que é legal... Máscara mata tudo, mata tudo. O professor Márcio, por 2 razões. Vinho e guerra e filoxera. E por que eu escolhi esse tema? Porque a filoxera, para aquele momento, foi tão trágico quanto esse momento que nós estamos vivendo em relação a uma pandemia. Então, dizimou todos os vinhedos do mundo. Foi a pandemia do vinho. A pandemia do vinho. E vinho e guerra, falando de todas as dificuldades de todos os produtores passaram durante o período da Segunda Guerra Mundial. Então, fica o convite, passei a agenda completa. Tinha coisa que acho que nem se você sabia que a gente tinha fechado. Não sabia que você tinha falado, é surpresinha.
É, Quinta do Valado é surpresinha, porque o menino é um gato. ajuda, hein? Ai, encher nossos corações de beleza. Mas é isso, Ah, então, muito né? bom. Nós jamais que estouramos o tempo. Se deixar, a gente vai ficar conversando 2 horas. Provavelmente vai desligar agora e ligar no WhatsApp de vídeo para acabar a nossa garrafa de vinho. Mas foi bom a gente falar de design para poder a gente entender o vinho de uma forma melhor. Não é só um rótulo, é tudo tão bem pensado, é tudo tão bem estudado. Essas vinícolas novas que lançam esses rótulos bacanas, eles investem no artista, eles desinvestem no design, eles desinvestem na garrafa. Então, assim, é muito legal a gente ver. E linkar isso com o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é prestar atenção nisso, né? Eu falei com a Vanessa, eu acho que todo mundo, não só eu, né, arrumou um canto em casa para poder fazer reunião e conversar e tal. Arrumei esse cantinho aqui, eu estava conversando com uma pessoa, fazendo uma reunião. Eu tenho uma cortina listrada aqui atrás, que o tecido da Donatelli, quem fez foi a Vanessa, que a pessoa falou assim: nossa, eu preciso colocar uma cortina listrada. Você vê assim, né? Na minha cabeça, né, quando eu fiz a concepção desse espaço, para mim era tão clara a cortina listrada e ela falou: nossa, eu quero uma cortina listrada porque eu quero. Então, assim, vamos investir no design, vamos fazer o diferente, vamos pegar esse mundo novo, fazer um mundo diferente para todo mundo. A gente prestar atenção nas coisas, prestar atenção na casa da gente. Esse momento está todo mundo dentro de casa, você vê a importância do design para dentro de casa, a importância do design no vinho, de você pegar uma garrafa, igual eu falei assim, nossa, tô louca para abrir a garrafa e tal. Então, você pegar uma garrafa de vinho e falar assim, nossa, eu vou abrir essa garrafa, olha que garrafa linda, garrafa maravilhosa. Isso é muito gostoso, né? É uma forma da gente estar bem e feliz dentro de casa. E para quem acha que o design não tem tanta importância, lembra disso toda vez que você quiser trocar seu carro, que você quiser trocar de celular. Isso tudo é design. O aplicativo que está no seu celular, isso tudo é design, né? E não aceita cópia, viu, gente? Design não aceita cópia. Eu e Eveline não aceitamos fraude, cópia, Não. nada. A gente é de outro time. A gente Vanessa, é do time da sabe o que a verdade. gente não falou? Sei. Vou te contar. Não. Ai, putz, nem fala. Olha, eu te falo. Eu tenho uma taça aqui, só para finalizar, não vai dar para ver ela toda, mas ela é exatamente do tamanho de uma garrafa. Então, quando alguém falar que pode beber uma tacinha por dia, é bem mais ou menos esse modelo. Essa taça eu comprei com o Nelton. Então, Ela tem vamos falar de taças numa próxima live. Essa De não, mas taças. fera, gente. A gente só precisa falar de algumas que são muito famosas. A Riedel, eu não posso deixar de falar. Ia falar das taças de Porto, ia falar também dos saca-rolhas. Ficou tudo para trás. Próxima live, parte 2. Ia falar de todos os modelos de saca-rolha. Mas a live de parte 2 da taça nem precisa ser, né? A gente vê assim, eu tenho algumas Riedel, óbvio que eu tô tomando meu vinho numa taça Riedel. Óbvio, São duas Riedel para vinho óbvio branco que eu ou tenho uma Riesling. Olha que louco. Riesling, óbvio que eu tenho uma Riesling, óbvio. Essa é igual a Mas minha, a não gente é? não Faz conseguiu sentido. falar muito. Essa sua é igual a minha, não é? É igualzinha. E você sabe que eu tenho um xodó. Se você me perguntar assim, qual xodó você tem por taça? Eu tenho por essa. Eu sei. Eu queria morar num país frio só para não ter dó de pegar na taça. Você tá longe disso, de morar no país frio. Mas enfim. Ó, Amiga, muito um beijo, obrigada. até a próxima. A gente Beijinho vai para falando. Pinks Neoprene, para que segura nossas garrafinhas bonitinhas. Que fez esse suporte para a gente de garrafinha para nossa viagem. Escreveu Mendonça aqui atrás. Vamos voltar. Vamos terminar, continuar. Né? Muito obrigada para todo mundo, viu? Um beijo, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara quando forem à rua. Rodrigo, eu tampei porque não era água viva. Eu tampei de propósito. Ai, gente, que aflição. Não estou vendo comentários. Os comentários não estão aparecendo para mim. Não estou vendo nada. Que aflição. Rodrigo, as próximas lives eu preciso de água viva. E eu liguei para 3 lugares e não consegui que alguém viesse me entregar porque eu moro na Pampulha. Mas eu vou buscar onde for necessário. Pode entregar para mim que eu levo para você. Pode entregar muito para bom. mim. Vou pedir.
Obrigada, meninas. Obrigada, meninos. Um beijo para todo mundo que fica. Vou Beijo. encerrar. Beijo, Beijo. tchau.